Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao projeto de semáforos, acrescentando inteligência ao nosso projeto. Desse modo, vamos saber quando um semáforo fica ligado mais tempo, quando fica ligado menos tempo, em função da lotação de carros na via secundária, etc, etc. Neste caso, a prática chama-se moldando o sinal de clock para controlar os intervalos de estados semafóricos. Lembramos, primeiro tínhamos uma via secundária e uma via principal. E na via secundária tínhamos um sensor de carro. O sensor de carro era para identificar que tinha carro aguardando na via secundária. Existiam 4 estados, 00, 01, 11 e 10, cada um indicando uma combinação dos semáforos das vias principais e secundária. Por exemplo, o estado 00 era aquele em que a via principal estava em verde e a via secundária estava em vermelho. Lembremos que quando chegávamos a esse estado, aparecia um temporizador monoestável gerando uma temporização que consiste em um que fica ligado o tempo todo durante 30 segundos e depois desliga. Tá? E também aparecia uma temporização curta quando atingíamos o estado 1, em que a via secundária ficava em verde e a via primária em vermelho. Aí aparecia uma temporização curta. Essas temporizações nós já temos feito e já estão prontas, porque lembra que tínhamos 2 temporizadores. Só que no caso, tínhamos feito as 2 temporizações iguais. No nosso projeto, desta vez, vamos acrescentar o resistor de dos 2 temporizadores para que fique mais tempo ligado um deles e fique, neste caso, implementada a temporização longa. Bom, os estados eram estes aqui, 00, 01, 1 e 0, só indicando que a transição acontecia normalmente a cada subida do pulso de clock. Só que no caso do 00, a transição voltava sobre ela mesma. Por exemplo, estamos aqui e se estávamos em 00 voltava e caíamos no mesmo estado, não sendo que tivéssemos o sensor de carro em 1. Se tínhamos o sensor de carro em 1, a cada pulso de clock já, por exemplo, para um pulso, aqui este pulso falaria vai, e aí passaríamos para o seguinte estado. O seguinte falaria vai, e aí passaríamos para o seguinte estado. Vai, e passaríamos para o seguinte estado. E assim por diante. No caso de estarmos no estado 00, se o sensor de carro estiver em 0, quando falamos vai, aqui voltaria para o mesmo estado. No caso de termos um pulso e termos o sensor de carro em 1, aí passaria para o estado seguinte. Então, na verdade, o que acontece? Que neste momento, como acabamos de mostrar, os intervalos de tempo em que fica em cada estado são iguais, depende do ritmo base. Mas se nós quisermos, por exemplo, ficar muito tempo no estado 01, aí como poderíamos fazer isso? Fazendo o seguinte pulso chegar mais tarde. Vamos supor que estamos no estado 01, estaríamos aqui, vamos supor, e aí demorando mais o seguinte pulso, vai demorar mais o tempo que nós vamos ficar neste estado. Quando chegarmos no seguinte pulso, aí vai para o seguinte estado. Então vamos criar um sistema em que alguns destes pulsos vão ser omitidos, vão ser o ritmo de base de clock vai ser moldado, omitindo alguns dos pulsos para que fique mais tempo num dos estados e moldar desse modo o avanço dos estados. Do que depende? Depende de 3 variáveis: do sensor de carro, da temporização longa mostrada anteriormente e da temporização curta também apresentada anteriormente. E lembramos que no contexto do projeto em geral, nós estaríamos neste módulo aqui. Prática 4 seria um modulador do sinal de clock. Nós já temos construído os temporizadores, temporizador curto, longo. No caso ainda, os 2 temporizadores são com o mesmo tempo, mas desta vez vamos já alterar o resistor para que fique mais longo o temporizador longo. Então teríamos esses circuitos temporizadores que foram feitos
com as portas NOT com Schmidt-Trigger, lembra da segunda prática? Aí gerávamos essas temporizações, e aí essas temporizações vão contribuir para moldar o sinal de clock, como já acabamos de apresentar, permitindo que ele fique mais tempo paradinho e não tenhamos o seguinte pulso. Tudo bem? Então vai ser isso que nós vamos fazer hoje. E lembramos que todo esto na verdade já foi apresentado numa aula anterior. Então, por si vocês querem saber mais aprofundadamente alguma das coisas que estamos apresentando, é só chegar nesta aula, descrição geral do projeto dos semáforos a ser implementado no Tinkercad, que foi faz umas 3 aulas antes, e aí vocês vão, digamos, ter uma noção geral do projeto dos semáforos. Mas tudo bem, vamos continuar aqui para conseguir implementar a prática. E o que nós já falávamos nessa aula eram as características do sistema de controle semafórico. A primeira característica era que temos a via primária e secundária. A primária tem prioridade sempre. Então, se não tem carro na via secundária, para que nós vamos fazer parar os carros da via principal? Então, não vamos ignorar completamente esse tema. Se na via secundária, não havendo carro na via secundária, o semáforo principal fica ligado o tempo todo. Essa é uma das características dos nossos semáforos inteligentes. Agora, se a via secundária está com carros, mesmo tendo lotação de carros, não vamos deixar, se tiver um monte de carros, vamos deixar os pessoal da via principal aguardando. Não, a via principal sempre tem prioridade e, portanto, a via secundária vai fechar depois de um intervalo de tempo máximo predeterminado, como já explicamos no vídeo anterior. Então, tendo em consideração que a via principal é tão importante, mesmo que acabe de chegar um carro na via secundária, a via principal não vai fechar na hora. A via principal vai esperar terminar a temporização longa para fechar, não vai se alterar porque tenha um carro chegando na via secundária. E também a via secundária também é importante, como ela é secundária, na hora que esvaziar de carros, não vamos deixar os carros da via principal parados, não tendo terminado de esvaziar a via secundária. Então, o que acontece? Na hora que esvazia a via secundária, já liga a via principal, tá? Todas essas condições que dependem de 3 variáveis vão ser implementadas nesta tabela. As variáveis são sensor de carro, temporização longa e temporização curta. O que significa este output aqui, o clock? Quando aparece o sinal de clock, significa vamos permitir o sinal de clock passar e vamos avançar nos estados dos semáforos para o seguinte estado. Quando não permitimos o clock passar, vamos ficar paradinhos no estado que estamos, tá? Então, isso significa avança de estado, deixa o clock avançar, impede o clock avançar, para com o estado. Basicamente é isso que já foi explicado na aula anterior, então eu não vou enfatizar esta tabela, además, muito intensivamente, porque já foi explicado anteriormente. Por exemplo, isto já também foi explicado com relação à temporização curta. Observamos que quando está ligada a temporização curta, somente existe avanço de estados quando o sensor de carro está em 0 e a temporização longa está em 0. ¿Por quê? Porque significa que já tendo o sensor de carros em 0, a via secundária esvaziou, e mesmo que exista temporização curta, tem que haver avanço de estados, ou seja, temos que passar para o estado seguinte. Não vamos deixar o pessoal da via principal aguardando quando já tem esvaziado a via secundária. E somente nesse caso em que temos a temporização curta, existe avanço de estados. Já no caso da temporização longa, observamos que nos 3 casos que temos temporização longa, em nenhum momento tem avanço de estados. Por quê? Porque sabemos que a temporização longa é gerada pela via principal. E somente vamos permitir pararem os carros quando termina essa temporização longa.
Ou seja, a via principal tem as suas próprias regras. E uma regra fala: não vamos fechar a via principal até terminar a temporização longa, mesmo que tenha carro na via secundária, mesmo que aconteça qualquer coisa. Por isso que as temporizações, a stable, o clock, não vai passar quando tem a temporização longa atuando. Bom, e a única coisa que vai diferenciar a aula anterior desta é que nesta aula sim vamos convertir nossa tabela num circuito. Então vamos, a partir da tabela, criar nosso circuito. Mas, como já aprendimos as leis e regras da álgebra booleana e além do mais também aprendimos as tabelas de Carnot, vamos converter esta tabela numa tabela de Carnot. Então nós temos aqui estas linhas que vamos convertir nesta outra tabela. E aqui nós temos duas variáveis, as duas primeiras, SC e TL, tá? Que nós vamos fazer a contagem delas em Gray. 0, 0, 0, 1, 1, 1, isso seria já a contagem em Gray, e 1, 0, tá? E aqui esta outra variável, que é temporização curta, que fica em 0 e 1. Olha, poderíamos ter colocado outras variáveis, só que estamos tentando nos orientar pela tabela de aqui, e para maior facilidade pegamos primeiro estas duas primeiras aqui e esta segunda aqui. Mas bem, poderia ser diferente, ou poderíamos ter pego somente a primeira e depois as outras duas, por exemplo, esta e esta aqui acima, tá? Tem variações. Mas neste caso fizemos a tabela deste jeito, que é o modo mais convencional. Simplesmente transferimos as saídas aqui para a tabela, por exemplo, aqui 0, 0, 0, 0, 0 e 0, temos um 1, então porque tínhamos um 1 aqui também. 0, 0, 1, 1, aqui temos um 1, 0, 0, 1, aqui temos também um 1. Então nós temos transformado a tabela normal numa tabela de Carnot. E aí vamos fazer os grupos da tabela de Carnot. Lembra que nós tínhamos que fazer grupos retangulares com o máximo número de elementos que fossem potências de 2. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. Neste caso, já temos aqui um grupo que é o máximo, o maior que podemos fazer, que seja retangular e seja com um número de valores potência de 2. Neste caso, 2 elementos. Então, nós temos este grupo aqui e temos mais um grupo que, por causa da adjacência da borda, temos este outro grupo aqui que inicia-se aqui abaixo e termina aqui acima, tá? Então nós temos que nomear cada um destes dois grupos. O primeiro grupo, este aqui em vermelho, a característica comum dele é que tem o sensor de carro em 0 e temporização longa em 0. A outra característica muda. Esta característica é comum para os dois elementos. Portanto, sendo a característica comum essa, vamos colocar sensor de carro negado, temporização longa negada. Nós teríamos estes dois elementos aqui. Agora, o outro grupo em azul, a característica comum que nós temos, observa que o SC muda, o TL não muda. Então, TL negado é comum, TL negado. E agora, aqui também, o TC negado em 0 também é comum. Então, TL negado, TC negado. Essa seria a forma de denominar este grupo em azul. A partir de aqui, já podemos, a partir desta expressão booleana, já podemos construir o circuito. E o circuito seria este que nós temos aqui. O clock, a existência ou não existência do clock. Clock significa, existe transição de estados, temos clock, então temos um 1. Então, essa existência de transição de estados está definida por uma soma de produtos. A soma OR de produtos. Um produto e outro produto. O produto aqui temos sensor de carro negado, temporização longa negada. Neste caso, sensor de carro negado, temporização longa negada, seria este AND aqui. E este outro AND seria temporização longa negada, temporização curta negada. Este outro AND aqui.
Então nós temos uma soma de produtos. Mas lembra da álgebra booleana, da aula da álgebra booleana, que nós mostramos como era possível converter este esquema, que nós temos aqui duas portas AND e uma OR. Às vezes nós não temos tanta porta, então já sabemos que a porta NAND é uma porta universal e mostramos que este arranjo que nós temos aqui podia ser transformado neste arranjo que nós temos aqui, todo feito com portas NAND. Não muda nada, só muda que todas as portas são NAND. Lembra? Vai na aula de álgebra booleana e lembra de tudo isto que está muito bem explicado, por que isto acontece deste modo. Bom, então a saída, como vemos, é a existência ou não existência de clock, a existência ou não existência da onda. Mas como nós precisamos colocar a onda propriamente dita, então não vamos precisar esta saída, que onda aparece ou não aparece, que é a saída de aqui, precisamos combinar com a própria onda. Quando temos um 1 aqui, aí a onda vai passar. E quando temos um 0 aqui acima, nesta entrada superior, a onda não vai passar. E desse modo que nós vamos moldar a saída. Desse modo que nós vamos interromper algumas das pulsos e vai ficar deste modo. Por quê? Porque quando temos um 1, a onda passa. Quando temos um 0, a onda, o pulso, fica omitido e não passa. Entendeu? Então, olha, sabe o que acontece? Que nós somente... podemos ter um chip com 3 portas NAND e outro chip com uma porta AND. Mas, olha, neste caso a onda nossa de clock é uma onda cuja estado em 1 e estado em 0 é igual em duração. Foi gerada pela porta NOT com Schmidt Trigger, como lembramos. E vai dar na mesma que esteja invertida ou não. Então, na verdade, ou deslocada, o início da onda dá na mesma. Então, na verdade, se nós colocamos esta porta aqui como uma porta NAND, não vai ter um efeito importante na performance do circuito. E assim aproveitamos que temos um chip que tem 4 portas NAND. Por isso, teríamos que ter um chip com 3 portas NAND e acrescentar outro chip com 4 portas AND, das quais íamos não utilizar 3 delas. Então, nós podemos ter assim 4 portas NAND, que é exatamente o que nós vamos utilizar. Então, olha, fazendo a fiação que está aqui, vamos partir de estas SC negado, TL negado e TC negado, que temos aqui, TL, TC e SC e TL negado. Aqui, por exemplo, na porta número 1, temos a entrada SC negado e TL negado. SC negado e TL negado. Então, a porta 1, a saída vai para a porta 2. Aqui, a saída da porta 1 vai para a porta 2, como está mostrado aqui. Então, olha, fazendo as conexões que estão aqui presentes, estas conexões estão aqui em vermelho, tá? Por exemplo, aqui temos a porta 2, sai e se liga com a porta 4, que está aqui também apresentado. E pela porta 4 entra o clock original. Depois, a porta 4 dela sai o clock moldado, tá? Então é importante lembrar que esta pino 6 é onde nós temos a nossa saída. Aqui nós vamos colocar no projeto um LED para indicar, para nós poder ver quando que está passando a onda e quando não. Isso que nós, o piscar dos LED, que nos vai indicar se está ou não passando a onda de aqui para cá. Tá certo? E já tínhamos, lembra que tínhamos do projeto anterior para a contagem em Gray, tínhamos falado que íamos utilizar a temporização longa para utilizar o dígito mais significativo e a temporização curta para o dígito menos significativo. E lembra que para colocar todas as combinações de Q2, Q2 negado, Q1 e Q1 negado, tínhamos feito estas ligações aqui. Desta vez, nós não vamos ter já mais Q2 e Q1, porque não vamos utilizar os monoestáveis para contagem. A partir de agora, já este projeto anterior não vai ser usado para contar em Gray. Futuramente que vamos ter um contador proposital para contar em Gray. Então, isso foi só
como se fala, uma gambiarra que nós fizemos para contar em grey, mas não vai ser feito desse modo. Mesmo assim, essa gambiarra que nós fizemos serve para este projeto, porque vamos ter a temporização longa, o monoestável ligado, a negação da temporização longa com esta porta-not, a temporização curta e a temporização curta negada, tá? Então nós vamos utilizar estas saídas TL, TL negado, TC, TC negado para entrar. O TL negado vai para cá e o TC negado vai para aqui, tá? Então nós vamos usar o projeto anterior, os temporizadores, não a contagem Gray, para este projeto atual. Bom, então nós vamos utilizar parte do circuito anterior para este circuito aqui. O que vai ser utilizado do circuito anterior? Olha, tínhamos os dois monoestáveis, que por causa de terem os dois um resistor aqui de 3 megaohms, os dois ligavam durante o mesmo intervalo. Nós vamos querer ter um monoestável para temporização longa e outro para temporização curta. Vamos fazer do monoestável da esquerda o monoestável de temporização longa, mudando o resistor de um valor para um valor um pouquinho maior, neste caso de 3 megaohms para 4 megaohms, tá? Aí vamos então marcar uma diferença com o outro monoestável, que vai ficar um pouquinho menos tempo. Desse modo vamos ter a temporização curta de aqui e a temporização longa neste outro monoestável. Já vimos que a partir de agora já não vai ser utilizado este circuito para contagem em Gray. Nós vamos ter futuramente um outro circuito que vai ser feito de propósito para contar em Gray. Isso foi uma gambiarra que nós fizemos no laboratório anterior, mas já não vai ser usado para isso. Então, outra coisa que tínhamos feito era, tínhamos aqui uma conexão bem vermelho que impedia que este pisca-pisca funcionasse, o astável. Deixando sempre conectado esta entrada em 1, impedíamos que o condensador carregasse e descarregasse. Então, agora o que vamos precisar, como nós vamos ver, é desligar esta conexão. Também tínhamos uma outra conexão ligada em vermelho aqui para 5 volts, que era justamente a do pino 11. Por que ligávamos isto para 5 volts? Porque esta porta não tinha entradas, então os pinos ficavam flutuantes. E é uma boa prática não deixar os pinos dos chips soltos. Às vezes não acontece nada, mas é melhor deixar, por maior segurança, os pinos ligados. Então, neste caso, colocamos o 11 em mais 5 volts e desse modo a entrada 11 ficava sempre em 5 e a saída 10 em 0 volts. Mesmo que não usamos nessa ocasião estas duas entradas, mas desta vez sim nós vamos usar. Então, como nós vamos usar, vamos ter que desconectar esse pino 11 e já vamos utilizar normalmente. Bom, então vamos começar. O primeiro que nós vamos fazer é alterar o resistor da esquerda para permitir que aqui aconteça a temporização longa, tá? Própria do semáforo principal. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar esse resistor, tem 3 megaohms, e vamos colocar 4. Com isso vamos ter um intervalo maior para esse monoestável. Também vamos desligar esta conexão para permitir o astável funcionar, e deste modo temos aqui Q2 e Q1 que vão virar os monoestáveis para temporização longa e curta. Vamos colocar então o 74HC00, que são as 4 portas NAND, que nós vamos utilizar para moldar o sinal de clock. O primeiro de todo que se faz quando colocamos um integrado numa protoboard é ligar o VCC e o ground. Precisa todo o circuito integrado ser ligado em VCC e ground, o primeiro de todo, né? O que nós acabamos de fazer neste momento. Então, uma vez feito isso, vamos olhar para a imagem da esquerda abaixo e aí vamos ver qual é a fiação desse circuito. E basicamente o que nós vamos tentar é reproduzir essa fiação
no nosso circuito 74HC00. Primeiro de tudo, vamos ligar o pino 8 de acima à direita com o pino 4 de abaixo à esquerda, exatamente aqui. E agora o pino 9 superior direita ligamos com o pino 3 inferior esquerda, tá certo? Já temos essas duas conexões diagonais elaboradas. Agora já temos que fazer a ligação do 11 com o 10, feito. Uma vez feito isso, nós agora vamos ver a questão das entradas TL negado e TC negado. TL negado e TC negado. Observamos que já tínhamos essas negações prontas da prática anterior, que era Q2 negado e Q1 negado. Então, para começar, vamos começar pela TL negado, que sai do pino 4 do 74HC14 e vai até o pino 1 do 74H00. E depois do pino 6 até o pino 2, que seria a temporização curta negada. Então já temos essa parte pronta. Agora percebemos que na parte superior também existe temporização longa negada. Então vamos aproveitar a conexão que acabamos de fazer para alimentar também a temporização longa negada da parte superior, que está no pino 12. E agora também queremos o sensor de carro utilizando um interruptor deslizante. Então, virando o interruptor deslizante um pouquinho, vamos conectar este interruptor deslizante como fizemos na primeira prática de laboratório. Um pouquinho distinto do que nós temos feito nesta prática aqui para o controle dos monoestáveis. Neste caso, o pino da esquerda vai para ground, então fica em preto. E o pino da direita vai para VCC, então fica em vermelho. Então na saída, que é o pino central, vai ser o sensor de carro. Então, só que no caso nós temos que ter o sensor de carro negado. Vamos mexer um pouquinho aqui para melhorar. E aí, puxando o sensor de carro e utilizando a negação do 74HC14 entre os pinos 11 e 10, essa negação vai fazer o sensor de carro negado, e o sensor de carro negado vai entrar pelo pino 13, como aparece no desenho de abaixo à esquerda. Então já temos mais ou menos esse desenho. Mas agora também vamos ver a saída do nosso circuito, que vamos fazer que seja visualizada com um LED luminoso. Por isso estamos copiando o LED da esquerda para a direita. Então usamos o mesmo esquema do LED na saída do pino 6 do nosso circuito, para ver como que está realmente o que está realmente acontecendo. E também precisamos a entrada estável, a oscilação vinda do pino 2, que vai para o pino 5, a oscilação pura, a oscilação, digamos, o clock. Então nós temos o clock entrando no pino 5 e saindo no pino 6, já moldado. E tiramos, lembra dessa conexão que precisávamos tirar, não esquecer, era bom não esquecer. Vamos ligar então, uma vez feito isso, vamos ligar, iniciar a simulação, depois de mudar a cor do LED para azul, para ficar um pouquinho distinto. E acho que está tudo pronto, está tudo tranquilo. Vamos dar uma olhada de novo, tá tudo tranquilo, tá. Vamos ligar a fazer a simulação. E aí vamos ver que o Astaver tem um funcionamento complementar da saída, porque lembra que tínhamos a saída negada, esta aqui. Então quando liga aqui, desliga aqui, e quando liga aqui, desliga aqui. Mas está seguindo o Astaver. Neste momento estamos com os sinais seguindo. Mas e se ligamos o monoestável, temporização longa? Ligando a temporização longa aqui, observa, quando ligamos a temporização longa, já não segue mais. O da direita não segue à esquerda. Vocês observam que ficou parado. O da esquerda se mexe, o da direita não se mexe mais. Então, basicamente, isso é por causa de termos
a temporização longa presente. Então já acabou a simulação, por isso também parou aqui as tabelas aqui, acabou a simulação. E basicamente agora falar o que vocês precisam fazer. Olha, o que vocês precisam fazer no relatório basicamente é o seguinte: repetir o circuito. Eu vou entregar para você o circuito do estado que estava no momento inicial. Vocês vão repetir todos os passos que eu fiz. Olha, muito importante, não esqueça de desligar este pino 11 que eu desliguei para utilizar aqui a porta NOT. Não esqueça, porque isso é uma coisa que com certeza vocês podem, mesmo copiando o circuito, você pode esquecer. É uma coisa muito pequenininha, mas pode você esquecer. Então aqui tinha uma conexão que lembra que nós tínhamos tirado, mas se você não tira, não vai funcionar, tá? Então vocês precisam repetir todo o circuito, não igual, tenta mudar alguma coisa, a colocação do 74HC00, ou a forma de colocar o sensor de carro. Lembra que o sensor de carro ligado era com o switch para a direita, sensor de carro desligado, switch para a esquerda, tá? E mais alguma coisa que vocês precisam fazer, igual que eu testei a temporização longa ligando aqui o monoestável, este aqui, que na verdade interrompi a execução porque estava muito demorada com o Tinkercad. O que aconteceu? Basicamente que eu, junto com o programa do Tinkercad, liguei o programa este que vocês estão vendo para eu gravar o filme. Então, por causa de estar dois programas no computador interagindo juntos, o Tinkercad ficou muito lento. Então, por isso terminei parando a simulação um pouquinho antes de tempo. Então, como dica para vocês, eu sugiro para vocês sair do computador, entrar de novo, tendo o mínimo número de programas no computador e aí ligar a simulação. Porque aí vocês vão ter uma simulação mais fluida e não vão ter esses problemas de ficar muito lento, como aconteceu comigo, de fato. Tá? Então, basicamente, o que eu quero é basicamente vocês repetir o circuito, fazendo do jeito de vocês, com alguma mudança, e igual que eu testei essa condição que nós vamos mostrar aqui, que quando ligou a temporização longa, lembra? Quando liguei a temporização longa, não havia mudança dos estados, não tinha pisca-pisca funcionando, o pisca-pisca azul, ficava parado, tá? Neste caso ficava em 1, ou seja, basicamente não tinha avanço de estado, mesmo que aparecesse um 1, lembra porque tínhamos aquele probleminha da porta NAND, que resolvimos colocar uma NAND ao invés de uma AND, por causa de termos 4 NAND no chip. Então aqui, neste caso, tínhamos oscilação, e aqui não tínhamos oscilação. O 0 representa a ausência de oscilação. Então, lembra que quando colocava a temporização longa, tínhamos o LED azul parado, ausência de oscilação. Então, igual que eu fiz, testei este caso. Vocês testam, por favor, para mim outro caso. E me falam, olha, eu testei, vamos supor, eu testei a temporização curta. Quando ligava a temporização curta, acontecia isto. Oh, olha, professor, eu testei o sensor de carro. Quando eu coloquei o sensor de carro nesta situação, aí parou. Tá? Então, o que eu quero no relatório, basicamente, que vocês reproduzam o circuito e falem de um caso específico. Bom, o link para vocês obter esta simulação no estado original é este aqui, tá? E eu espero que vocês fiquem super felizes fazendo este circuito e aprendam muito, e vocês vão ver que quando tenhamos todas as partes prontas vai ficar um semáforo super legal, tá bom? Então até o próximo dia. Tchau, tchau.